Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, o nosso momento diário de oração pessoal com a Palavra de Deus. Esse café da manhã reforçado que a RCC-BH oferece para você, com o terço, com a Santa Missa, com o santo de cada dia, com a Alexio Divina, um alimento para a gente poder lutar, para a gente poder se inspirar, para a gente poder se abastecer diante aí das lutas de cada dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal da RCC-BH. Peço para que você nos ajude a evangelizar, enviando o link desse vídeo para outras pessoas, também comentando aqui da sua experiência. Hoje, esse dia tão especial, tão querido para todos nós, estamos no dia 26 de julho, é a segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum, e a igreja celebra hoje a memória de São Joaquim e Santa Ana, pais da Virgem Maria, avós maternos de Jesus. São Joaquim e Santa Ana, a gente não sabe muita coisa sobre eles na Bíblia, na Sagrada Escritura, mas a tradição nos fala que eles eram judeus piedosos, da tribo de Judá, descendentes do rei Davi, mas eles não tinham filhos, já tinham 20 anos de casados e não tinham filhos. Até que um dia, depois de ser humilhado, São Joaquim, se dispõe a fazer um jejum de 40 dias e 40 noites por aquela intenção, diante daquela humilhação deles não terem filhos, era uma humilhação para a comunidade. E diante daquele mover de oração, daquele jejum, um anjo aparece anunciando que a sua mulher engravidaria. E aí acontece um milagre no ventre de Santa Ana, o milagre da concepção, mas não apenas o milagre da concepção, o milagre da Imaculada Conceição, a Imaculada Concepção de Maria no ventre de Santa Ana. Que maravilha, né? Celebramos hoje, portanto, o Dia dos Avós, dia de fazermos memória dos nossos antepassados. Quero mandar um beijo para minha avó que está viva, vovó Rosa, te amo demais, obrigado por tudo. Faça você mesmo, faça você também, mande um beijo aí, um abraço para sua avó, agradeça para o seu avô, agradeça pela presença deles na sua vida, mas também fazer memória dos antepassados que já se foram. No meu caso, o vovô Antônio, a vovó Didi, o vovô Cardoso, que tanto contribuíram, como fala a primeira leitura de hoje. Homens de misericórdia, pessoas de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem através dos seus dependentes, seus próprios netos são a maior herança. Que maravilha, né? Essa herança que eles nos deixaram, a herança da fé. Que bênção! A leitura de hoje, meus irmãos, é do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Mateus 13, 16, 17, 2 versículos. Convido você a pegar a palavra de Deus, reservar esse momento de oração pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vai fazendo essa oração já pela sua família, pelos seus avós, pelos seus pais. Sim, Senhor Espírito Santo, renova a face da terra, renova a face da minha família, renova a face dos meus antepassados,
renova a face da minha vida diante desta palavra que vem iluminar não apenas a mim, mas iluminar toda a minha história, toda a minha família. Amém. A Lexia Divina é um método de oração com a palavra de Deus em 4 degraus espirituais. O primeiro degrau espiritual é a leitura atenta do texto, procurando perceber o que é que o texto diz. Vamos lá, 2 versículos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos procurar perceber o que esse texto está dizendo, olhando aqui para o contexto. Estamos no finalzinho da parábola do semeador. Jesus falou a palavra do semeador para a multidão e os discípulos procuraram Jesus em reservado e perguntou para Jesus: por que você fala em parábolas? Então a multidão ouviu a parábola e os discípulos se aproximaram de Jesus procurando compreender o sentido da palavra, da parábola. E Jesus, assim é que está esse versículo, naquela preparação de Jesus para a explicação, ele vai dizer: bem-aventurados, felizes, porque seus olhos ouvem e seus ouvidos ouvem. Seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Fazendo a contraposição aí dos discípulos e da multidão, uma vez que você pode ver sem enxergar e ouvir sem escutar. A multidão estava vendo, estava ouvindo, mas não estava escutando, não estava enxergando, não estava acolhendo no coração. Os discípulos estavam tendo a oportunidade de se aproximar de Jesus, de ouvir, de escutar, de perguntar, de reconhecer em Jesus o cumprimento da promessa. Por isso eles são felizes, por isso eles são bem-aventurados. Muitos, ele fala mais, muitos quiseram, muitos profetas, muitos justos, desejaram ouvir o que vocês ouvem, ver o que vocês veem, mas não puderam. E talvez muitos na época de Jesus puderam ver e puderam ouvir, mas não quiseram. Essa é que é a questão. Deus quer que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Fala lá no 1 Timóteo. Deus quer revelar os mistérios escondidos do seu coração. Fala lá no 1 Coríntios. Mas é preciso que cada um se disponha a se aproximar de Jesus, escutar o Senhor Jesus, abrir o coração e principalmente acreditar. O encontro com Jesus não depende de quem foi conterrâneo dele ou não foi, de quem foi contemporâneo dele ou não foi. O reconhecimento de Jesus como cumprimento da promessa do Pai é para quem se aproxima de Jesus, abre os olhos, abre os ouvidos e abre o coração. E aí já vamos passando para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou me questionar a respeito desta situação, se eu quero ser como a multidão
ou se eu quero ser como discípulos. Porque assim como naquele tempo muitos viram e não quiseram enxergar, muitos ouviram e não quiseram escutar, hoje também eu tenho essa liberdade se eu vou querer ver e enxergar, se eu vou querer ouvir e escutar, se eu vou reconhecer a dureza do meu coração, a resistência da minha mente, o vazio da minha alma, a necessidade que eu tenho de me aproximar do Senhor. Porque tantas vezes eu não entendo o plano de Deus na minha vida. Como São Joaquim e Santa Ana talvez não entenderam por que eles ficaram 20 anos sem um descendente. Olho para os meus fardos, para as minhas lutas, para as minhas cruzes, para os meus sofrimentos, tantas situações pelas quais eu não compreendo. Me pergunto que mistério escondido é esse hoje que Jesus quer me revelar. Fazer esta passagem entre a parábola e a explicação, entre a realidade terrena e a realidade espiritual, na certeza de que é desejo de Jesus, plano de Jesus. O sinal que Jesus faz é para todos, mas só faz a leitura quem tem os olhos e os ouvidos da fé. Não basta ver, é preciso crer. Não basta ver, é preciso crer. E neste dia de São Joaquim, de Santa Ana, vou reconhecer esta fé que veio dos meus antepassados, dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais. Fazer esta memória afetiva, fazer este reconhecimento daquilo que eles me ensinaram a respeito da fé, me ensinaram da caridade, me ensinaram da oração, do terço, da missa. O que eu aprendi, que eu trago de bagagem. E reconheço que esta fé é muito importante na minha vida. Que seria de mim se não fosse esta fé que foi semeada no meu coração. Mas eu preciso hoje me abrir para uma fé nova. Uma fé capaz de ir além. Uma fé que me permita enxergar, ver, escutar, ouvir, me aproximar de Jesus. Porque eu quero ser feliz, eu quero ficar do lado dos bem-aventurados, eu quero ficar do lado dos ditosos. Quero me abrir a esta realidade espiritual. E assim já vamos passando para o terceiro degrau espiritual, o degrau da oração. Em que eu vou dizendo, Senhor Jesus, eu me abro, Senhor. Quero me abrir neste dia, Senhor, neste dia de oração, mas não apenas aqui, ao longo de todo o dia. Quero me abrir à graça da fé. Tira, Senhor, as escamas dos meus olhos que me impedem de enxergar. Tira, Senhor, as ceras dos meus ouvidos que me impedem de escutar. Tira, Senhor, a resistência da minha alma, a dureza do meu coração, o egoísmo, o orgulho, a preguiça, a autossuficiência, a arrogância que me impede de me aproximar de Ti, Senhor, com o coração aberto. Aberto para perceber o que o Senhor me ensina, aberto para perceber o que o Senhor me mostra, aberto para me abrir ao caminho que o Senhor pretende, que o Senhor deseja, que o Senhor gostaria que eu trilhasse. Vem, Espírito Santo. Só consigo, Senhor, dar este passo hoje por meio de uma fé nova, de uma fé renovada. Batiza-me, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé.
Eu espero, Senhor, mas aumenta a minha esperança. Eu confio, Senhor, mas aumenta a minha confiança, independentemente do resultado da minha súplica ser atendida da forma com que eu quero ou não, Senhor. Sim, Senhor, quero hoje seguir o exemplo de São Joaquim, de Santa Ana, que passaram 20 anos sem entender o que estava acontecendo. Mas na hora certa, Senhor, o Senhor providenciou para eles o melhor, algo que eles jamais esperavam, que era ser pais de Nossa Senhora, serem avós de Jesus. Eu também quero hoje, Senhor, unido a eles, me abrir a este algo melhor que Deus tem sempre preparado para mim. Este algo melhor que o Senhor prepara para aqueles que o amam. Vem, Espírito Santo, e abre o meu coração e abre a minha alma para esta realidade. Não quero ficar apenas vendo, mas quero honrar a fé dos meus antepassados através desta fé nova. Que o Senhor me dará graça hoje, através desse encontro pessoal com Jesus. Vinde, Espírito Santo, vai orando e clamando, vinde, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu quero ser feliz, Senhor. Eu quero me abrir a esta felicidade. Vem, Espírito Santo. Tantos quiseram, Senhor, e hoje eu tenho aqui essa oportunidade através desse momento de oração. Obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Louvado seja, Senhor. E assim já vamos passando para o momento de contemplação, em que a minha alma se abre para a realidade da presença de Deus na minha vida. Como diz o Salmo 24, do Senhor, que se torna íntimo dos que o temem. O Senhor se torna íntimo dos que o temem. O Senhor que lhe fará saber o segredo, as verdades do seu coração. Acolha esta palavra de Deus na sua vida, eu acolho esta palavra de Deus na minha vida e agradeço a oportunidade de estar assim, cada dia mais íntimo, pertinho de Jesus. Por graça de Deus que vem ao longo da história da minha vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Dia dos Avós. Deus abençoe. E a Alexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.